Boa noite, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. É uma alegria encontrá-los nesse momento, nestas noites de domingo, em que nos reunimos em torno do Evangelho do nosso Mestre para receber dele a inspiração, o caminho, a diretriz que ele representa em nossas vidas, também para recebermos boas energias e impulsos do alto para a sustentação de nossas forças aqui na Terra. Agradecemos então a presença de todos vocês. Hoje, mais uma vez, é um dia diferente dos nossos evangelhos, pois essa transmissão não é feita de forma ao vivo, ela foi gravada alguns dias antes do dia em que vocês estão assistindo, pelo fato de eu não estar na cidade nesse dia, mas estarei acompanhando junto de vocês esse momento em que nos unimos no culto do Evangelho no Lar. Então não consigo cumprimentá-los. Infelizmente não é possível fazer essa viagem no tempo para saber quem estará lá no dia e cumprimentá-los, mas sintam-se todos cumprimentados, abraçados, que a bondade de Jesus possa tocar o coração de cada um de vocês, alcançar o lar de cada um, ali acendendo esta luz que é a fé que trazemos nele, que vai nos proteger, vai nos aquecer e estará conosco nesta noite. Então, todos sejam muito bem-vindos. Cumprimento a todos. Hoje nós vamos seguir com as reflexões do capítulo 13, que está quase terminando. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Ele tem tem várias mensagens, não é? E hoje nós vamos para a penúltima. No próximo domingo será a última mensagem nesse capítulo. Hoje o tema é os órfãos. Uma mensagem de um espírito protetor, acho que é isso, né? Que está no item 18 do capítulo 13, que será o objeto de nossa reflexão no contexto da beneficência, no contexto da caridade como dádiva, como serviço no bem, que temos aprendido neste capítulo. Ok? Então, vamos lá. Antes, lembrem-se todos, não é, de colocar a jarrinha com água, a garrafinha, para ser fluidificada. Durante o tempo do Evangelho, durante as nossas preces, nós recebemos esse tipo de auxílio de Jesus. Então, vamos sempre lembrar de criar essas condições. Vamos lembrar também de comunicar com o nosso pensamento as nossas necessidades e a necessidade de pessoas que são caras a nós e que estão precisando, que estão com algum tipo de problema, para que eles possam receber também essa ajuda, não é? As correntes da misericórdia divina, elas nos encontram nesses momentos de prece para mobilizar esses recursos divinos. Então, os espíritos, meus amigos, eles não sabem tudo, eles não têm onisciência como a gente imagina. Eles precisam receber as nossas comunicações pelo pensamento para saber como proceder, como serem úteis. Não é? Então, é muito importante a prece para a gente compartilhar com eles esses movimentos do nosso coração para podermos ser ajudados e ajudar outras pessoas. Não é? Então, vamos lembrar disso, passando essa comunhão de necessidades com os amigos espirituais no momento da prece que eles vão ouvir e atender dentro do que lhes seja permitido. Ok? Eu vou fazer então a prece e aí nós vamos fazer a leitura, que não é muito extensa hoje, e depois no nosso comentário, a nossa reflexão. Então vamos lá.
Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Senhor, buscamos-te a presença mais uma vez. Esteja junto de nós, Mestre, em nossos lares. Compartilha conosco esse momento em que tentamos nos conectar a nosso Pai, em que tentamos fazer o voo da fé com os pequenos recursos que dispomos hoje. Ampara-nos, Mestre, nas nossas necessidades e sustenta os nossos esforços de elevação. Permita, Senhor, a presença dos amigos espirituais que em Teu nome espalham as dádivas de nosso Pai, nossos irmãos do outro lado da vida, anjos de guarda de nossos corações, espíritos que nos são simpáticos e que nos protegem a tarefa, que eles possam se aproximar dos nossos corações nesse momento, adentrando aos nossos lares, que possamos receber o abraço e o amparo que lhes oferece, sentindo-lhes a presença. Unidos, Senhor, deste lado e do outro lado da vida, buscamos a compreensão das leis de nosso Pai. Buscamos compreender as imperfeições que ainda trazemos para tentar superá-las. Auxilia-nos, Senhor, nesse ensejo de melhoramento de nós mesmos. Necessitamos muito de Ti na jornada. Confiamos no Teu amor e permanecemos de pé junto de Ti. Esteja conosco, Senhor, e abençoe os nossos corações. Que assim seja. Ok. Então vamos lá. Então hoje a leitura será do item 18, capítulo 13. Vou colocar na tela para vocês. Então a mensagem, deixa eu ver aqui, um espírito familiar, não é? Um espírito familiar vai nos falar sobre o tema os órfãos, dizendo assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade é amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando?
dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Mensagem de um espírito familiar, psicografada na cidade de Paris, no ano de 1860. Ok? Então, hoje nós temos essa mensagem sobre os órfãos, que nos traz alguns elementos adicionais na compreensão da caridade, da beneficência, desse movimento de serviço à vida de um outro olhar, de um nível mais amplo, né? Tentando transcender a noção, porque compreendemos bem a situação da orfandade, que é uma prova muito dura. Você ter privada a convivência do seu pai e de sua mãe em pequenina idade, não é em tenra idade. É uma prova difícil. Isso pode ocorrer em outras idades também, mas no momento em que somos crianças, às vezes bebês, não é? Acabamos de chegar na Terra, é difícil estar sem o convívio do pai e da mãe. São aquelas pessoas que a bondade de Deus, de nosso Pai Celestial, apresenta na Terra como nossos tutores, auxiliadores na nossa jornada evolutiva. Então, desse ponto de vista, é realmente uma prova muito difícil. E ela se espalha para muitos lugares. Muitas pessoas passam por ela. Muitas pessoas, embora tendo os pais encarnados, não os têm presentes. Uma orfandade do coração. Por várias razões também, que não nos cabem julgar, né? Então, são pessoas que necessitam do auxílio. Desse auxílio que o Espírito nos fala, que é o auxílio do coração, que se faz pelas forças do afeto, que é justamente aquilo que vemos nos pais e mães. Um movimento espontâneo de servir, de amar, que a natureza inspira, mas que o coração amplifica e nos traz estas bênçãos, não é? Então não é fácil, porque temos aprendido com Jesus que de todos os ingredientes que compõem essa grande receita da vida, da jornada evolutiva de nossos espíritos, o mais importante, aquele que tem maior peso, que é mais definidor de caminhos e de futuros, é a experiência do amor. Porque estamos todos aprendendo a amar. Todos estamos passando por experiências que nos ensinam a amar. E é no seio do amor que devemos ser recebidos na Terra. Pois uma encarnação compõe-se de uma experiência muito árdua e muito difícil para um espírito, como os nossos no mundo de provas e expiações. Não é fácil encarnar e passar pelas provas que a encarnação traz. Então, houve por bem a sabedoria de nosso Pai estabelecer que as portas, ou aqueles que recebem, recebem-nos nas portas da Terra, da encarnação, sejam corações que estão vinculados aos nossos por forças quase instintivas do afeto, que são os pais e mães. Muitas vezes a gente se refere a esse movimento como instinto, instinto de maternidade e de paternidade. Porque, de fato, ele é encontrado na evolução de nossos espíritos dessa forma. Desde quando o princípio inteligente ingressa no reino
animal, sobretudo na classe das aves, né? A partir dali, os biólogos já identificam esse instinto da maternidade e da paternidade. Antes, ele é mais raro, mas a partir das aves, depois com os mamíferos, ele é bastante acentuado. Então, nós estamos há milhares, talvez mais, de anos trabalhando esse movimento de servir e amparar os filhos que nós geramos, não é? Então, é uma experiência muito importante para a definição do sucesso de uma encarnação. Tanto que quando nós escolhemos a prova da orfandade, os benfeitores nos alertam, porque ela pode criar empecilhos grandes ao sucesso de uma encarnação, quando nós não sabemos lidar com ela, não é? Então, ela é uma prova realmente difícil. E aqui o Espírito ele nos abre, né, nos faz esse chamado, dizendo, olha, Deus permite que haja órfãos para exortar-vos a servir-lhes de paz. Isso é muito bonito, porque nós nos habituamos a compreender a paternidade e a maternidade estritamente dentro do campo biológico dos filhos que nós geramos, pelos mecanismos naturais da reprodução humana. Aqueles que são outros, de outras pessoas, de outras origens, não nos inspiram o mesmo afeto, o mesmo cuidado do que aqueles que compartilham a nossa carne, se assim podemos nos expressar. Então, aqui o Espírito diz, olha, Deus está nos ensinando a paternidade e a maternidade espiritual, que é esse contato de espíritos em posições diferentes da consciência e da jornada, mas que se unem para auxiliar-se um ao outro, mutuamente. Não é? Então, isso é muito importante. Nós temos, meus amigos, culturas da Terra, infelizmente a cultura ocidental não tem esse elemento, mas culturas indígenas, culturas de povos tribais, por exemplo, povos africanos, muitos deles, que têm uma noção adquirida e viva nas comunidades de que o filho de uma mãe é filho de todas as mulheres daquela comunidade. E o filho de um pai é filho também de todos os homens daquela comunidade. A noção de que eu devo amar e amparar os meus filhos da mesma forma como devo amar e amparar os filhos de outro pai e de outra mãe. A noção de que todos compartilham da mesma família, num sentido mais espiritual. Tem culturas que vivem assim, né? Tanto que nessas culturas não há órfãos, porque a espontaneidade do afeto, ela substitui às vezes a ausência do pai e da mãe biológico. Né? Na nossa cultura, isso acontece também, mas de forma mais residual. Não é? Então, é bonito termos essa visão de que nós chegamos na Terra, não é? Para uma jornada mais ou menos extensa e árdua de aprendizados, e tem pessoas que chegaram antes de nós, que já estão aqui há mais tempo. Mesmo que essas pessoas que estejam aqui há mais tempo sejam espíritos, do ponto de vista evolutivo, inferiores aos nossos, não é? Do ponto de vista evolutivo, né? das lições eternas que vamos aprendendo. Mesmo que haja isso, eles têm uma precedência sobre nós por terem vindo antes, por terem já passado por experiências aqui, estarem já envolvidos com os movimentos da encarnação. Então, eles têm mais recursos de auxílio àqueles pequeninos que chegam hoje. Esse movimento é muito importante, não é? É o movimento da vida. Porque o que leva o pai, ou um homem, uma mulher, a decidirem-se pela maternidade e pela paternidade? O que faz esse impulso nascer nos corações? Além de todos os compromissos que assumimos do outro lado da vida, e além também dessa necessidade de compartilhar, de amar, há um elemento que é o equilíbrio da dádiva. Porque quando nós recebemos a vida na encarnação, é um presente tão valioso, de tão grande monta, que nós somos incapazes
de devolver. Não há como retribuir a dádiva da vida. Isso não é possível, né? Não tem como nós, de alguma forma, retribuirmos o nosso pai nem a nossa mãe por terem nos dado a vida. Não há forças, nenhum de nós para isso, porque é uma dádiva muito grande, ela excede a nossa dimensão. Então, por sermos incapazes de oferecer algo ao nosso pai e à nossa mãe, tão grandioso quanto aquilo que recebemos deles, e falo apenas da vida, porque às vezes o pai e a mãe ficam impossibilitados de cuidar daquela criança, por várias razões. Mas a dádiva da vida já tem um tamanho peso naquele espírito que só por aquilo ele deve ser eternamente grato ao pai e à mãe que lhe deram a vida biológica. Não é? Então, nós não somos capazes de retribuir a eles. Aí como que a gente faz? A gente retribui passando adiante a dádiva da vida. Então você recebe o presente da vida e dá para outra pessoa, que vai ser o seu filho e a sua filha. Então é uma forma de equilíbrio que você faz em direção ao futuro, em direção ao movimento de renovação constante. Isso é muito bonito. E esse movimento, ele não está restrito só à experiência biológica da maternidade e da paternidade. É isso que nós temos que compreender. Porque em todos os momentos, nesta faixa da vida na encarnação, ou em outras faixas da vida, nós vamos nos encontrar com pessoas, espíritos, que estão em posições diferentes das nossas. Espíritos que já estão assentados num lugar evolutivo que nós ainda estamos chegando. Eles já estão ali há mais tempo. E vice-versa. Esse movimento sempre vai acontecer. Então, manda a lei divina. A lei de amor estabelece que aquele que recebeu, doe. E aquele que ainda não recebeu, receba, para depois, mais adiante, doar. Isso é básico na lei de amor. Esse movimento da espontaneidade da dádiva. Então, quando o Espírito nos fala do cuidado com os órfãos, ele está nos levantando essa ideia. Olha, ele até diz, quando alguém estende a mão a uma criança abandonada, isso agrada a Deus, porque essa pessoa compreende e pratica a lei divina. Compreende e pratica a lei divina. Não é? Porque a lei de amor não pode estar limitada por nada. Nenhum elemento cultural, nenhuma noção de filiação biológica, por exemplo, pode limitar a espontaneidade do amor. É claro que nós ainda não conseguimos ir muito além, mas estamos em aprendizado. Então, quando ele fala, olha, cuidem dessas crianças, cuidem desses espíritos que passam por essa prova, mas cuidem sem aquele ar de, olha, estou te dando isso, olha como eu sou bom, sem aquele ar de estar numa posição superior. Não, não. Cuidem com carinho. Cuidem como quem oferece um afeto, um presente, sem ressaltar o tamanho da dádiva. Não é? Que é um auxílio que não é uma esmola, não é uma coisa assim, tô aí, tá sobrando, eu te dou. Não, é um movimento de espíritos que compartilham algo. Né? Então, é uma coisa espontânea. Ele vai dizer assim, sobre essa questão da dádiva, que a caridade feita de forma agressiva ou de forma orgulhosa, né, melhor dizendo, de forma orgulhosa, ela magoa o coração. Né? Magoa o coração de quem recebe. Ele até chega a dizer, olha, quantas vezes seriam essas dádivas recusadas se na choupana a enfermidade e a miséria não estivessem esperando. Então, é o estado de necessidade que às vezes leva os espíritos a procurarem a ajuda orgulhosa que alguns oferecem. Não é? Não devemos fazer isso. Então, nós temos que olhar para todos como uma família. É essencial. É essencial compreender isso. Nós vivemos em família. Todas as pessoas pertencem à família de Deus, posicionadas em níveis diferentes, mas todas têm a mesma origem, merecem de nós
a mesma espontaneidade do amor. Então, esse olhar altera tudo, porque aí eu já não vejo os outros como pessoas que podem me fazer algo de bom ou não, né? Eu já não olho os outros pela lente do interesse pessoal. Eu olho os outros como um ser digno, tem origem divina e que segue uma rota, uma jornada muito peculiar a ele, que eu posso ou não contribuir. Podemos compartilhar um caminho na jornada evolutiva ou podemos depois nos afastar. Não importa. Se Deus nos coloca próximos, o que devemos fazer? Compartilhar a vida. O que é isso? Que você recebeu, você oferece. E que o outro recebeu, ele oferece. Não estamos falando de vender, não nesse nível. É uma espontaneidade. Então, não precisa estar dentro desses limites humanos da dádiva que nós conhecemos. Né? É uma coisa espontânea. Então, por exemplo, quando nós entramos na escola, nós, não importa quanto temos aprendido de outras coisas. Se você está na escola, num curso, em qualquer situação de aprendizado, ali você é o aluno e vai ter o professor. O professor vai te dar algo que ele recebeu mais atrás na sua jornada. E você está ali para receber. Então, é um movimento natural de compartilhamento. É claro que a dádiva vai nas duas direções, mas do professor prepondera, porque ali é um movimento de aprendizado. Então, é essa mesma lógica que se opera na família com o pai e a mãe, e essa mesma lógica que deve conduzir o nosso coração. Porque se recebemos algo, por que devemos reter só para nós? Então, por exemplo, quando nós temos algum aprendizado, conhecemos alguma coisa, temos alguma habilidade, ou temos alguma noção mais ampla da vida, por que eu devo reter isso só para mim? Por que eu devo vender isso se alguém quiser comprar? E se não quiser, não compartilhe. Por que não compartilhar? Porque o outro também recebeu alguma coisa. E talvez ele recebeu alguma coisa que você não tem recebido. Por que você não compartilha e ele também faz o mesmo? Né? Então, quando nós ingressarmos num ponto evolutivo um pouquinho mais adiantado do que estamos hoje, essas noções vão estar mais assentadas no nosso coração. Nós já vamos olhar para as sociedades como esse movimento de compartilhamento. Não tem ninguém que é superior, melhor ou pior. Não é nesse sentido. Existe a superioridade moral, mas ela caminha junto com a humildade, então ela não fere ninguém. Né? Ela é espontânea, não fere. Então, nós vamos passar a ver esse movimento natural de estarmos a serviço uns dos outros. Né? Nós temos, eu não sei se é Emmanuel ou Humberto de Campos que tem essa frase, né? Mas vamos pela frase, não pelo autor, que diz assim que Deus ajuda as criaturas por meio das criaturas. Né? Então, como que Deus cuida dos seus filhos? Ele o faz por meio de outros filhos que estão aptos, habilitados a ajudar ali naquele ponto. Vai? Então, é muito bonito. Quando Allan Kardec fala sobre o instinto da maternidade, quando ele faz o estudo, né, sobre o instinto, sobre o livre-arbítrio, sobre o desenvolvimento da inteligência, ele fala que é como se fosse uma marca que Deus coloca para que os pequeninos filhos que vêm, porque toda vez, quando nós nascemos, a gente nasce frágil. Isso acontece também em outras espécies animais. Quando você ganha a dádiva da vida, você não chega assim, já na plenitude, não. Você chega num processo gradual. Você precisa de cuidados, não é? Então, Deus colocou esse instinto nas criaturas, como que para fazer-se presente e cuidar dos seus filhinhos, que são os mais vulneráveis, porque estão começando a jornada. Então, é muito bonito, é como se Deus comparecesse Ele mesmo e, através de nós, agisse para cuidar dos seus filhos. É assim que Ele faz. Não é? Só que como nós temos livre-arbítrio, nós podemos dizer assim, olha Deus, eu não vou colaborar com o Senhor não.
Eu não quero saber de caridade, eu vou viver minhas coisas. O senhor que resolve os seus problemas aí dos outros, eu vou viver as minhas coisas. Então nós podemos criar esses empecilhos. E aí a bondade divina não vai conseguir nos inspirar, que vai barrar em nós encontrando um coração frio, um coração insensível. Por outro lado, quando percebemos isso e nos dispomos a servir, aí nós passamos a estar alinhados com essas forças. Então, aí vemos sempre uma oportunidade de servir. E Deus vai nos utilizando como instrumentos voluntários da ação no bem, que parte dele, porque ele é o provedor da vida, mas que lá na ponta, onde nós estamos, efetiva-se pelas nossas mãos. Então, essas noções são muito bonitas e precisam ser compreendidas para que nós não desperdicemos recursos e, mais adiante, podemos aí nos frustrar com o resultado da vida egoísta, da vida só para si, que não gera bons frutos. Mas tem um outro elemento que eu gostaria de mencionar que o Espírito traz sobre essa questão dos órfãos. Porque do ponto de vista assim, encarnamos, estamos encarnados. O outro lá não tem pai nem mãe. Coitadinho, que pena. Então o outro, eu estou aqui, ele está ali, tudo bem. Isso dentro de uma encarnação. Mas ele vai dizer assim, olha, deixa eu localizar aqui. Ele diz assim, ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Essa é uma noção importante. Muitas vezes, a criança, o pequenino, que é colocado na situação de vulnerabilidade e aparece para nós, de alguma forma que a gente possa ser útil, esse pode estar ali encarnado num espírito que nos foi caro. O que significa isso? Um espírito a quem a gente amou, um espírito que nos ofereceu muitas dádivas, que talvez tenha sido nosso pai, nossa mãe, nossos professores, nossos tutores em outras encarnações. Ou talvez sejam espíritos a quem nós lesamos, a quem devemos algo, não é? Porque eles estão aguardando um movimento de reparação. Então, espíritos que estão ligados aos nossos, por qualquer razão que seja. Ou pode ser apenas alguém que a gente ama. Um espírito com quem a gente desenvolveu o afeto. E ele aparece ali fora da nossa família. Ele não é filho da nossa carne, mas aparece necessitado. E aí o Espírito, na mensagem, vai dizer, olha, talvez, ocorrendo essa situação, vai perceber que aí já não é mais caridade, está cumprindo um dever. Auxiliar alguém que nos foi caro, a quem estamos ligados, é um dever do nosso coração. É claro que a caridade também é um dever, mas vocês entenderam o que o Espírito quer dizer aqui, né? É num sentido mais profundo de dever. Então, e isso precisa ser bem entendido. Por quê? Porque a nossa vida caminha por impulsos da sabedoria divina aqui na Terra, e sendo impulsos da sabedoria, eles não erram, não improvisam nada, né? Então não existe nenhum encontro, meus amigos, aqui na encarnação que seja por acaso. Não existe nenhum momento em que duas almas se encontram e se ligam por qualquer interesse, por qualquer situação que seja, que aquilo esteja assim, aconteceu, né? Por acaso. Não. Nós estamos mergulhados numa criação inteligente. E essa criação inteligente organiza tudo. Então, quando alguém aparece, para nós hoje, aquela pessoa está nos trazendo algo. E ela aguarda receber algo de nós. Temos que ter esses olhos para perceber, né? Em todas as situações. Pode ser alguém que aparece para nos tirar alguma coisa, para nos lesar. Pode ser alguém que aparece para nos devolver alguma coisa. Ou pode ser alguém que aparece apenas necessitado do nosso auxílio. Ou alguém que aparece pelos mecanismos da simpatia
e com aquela pessoa nós vamos dar continuidade ao afeto que havíamos desenvolvido no passado. Percebe? Então, meus amigos, temos que ter esse olhar, é o olhar do espírito imortal. Quando você olha para a vida, não como uma coisa assim que está acontecendo por acaso, né? Mas como uma coisa que tem uma inteligência coordenando. Não é? Então, o que essa pessoa está fazendo aqui? O que essa situação quer me ensinar? Por que eu estou nesse lugar, trabalhando com essas pessoas e não em outro? Por que eu vim parar nessa família? Por que eu vim parar nessa cidade? O que tem aqui que me chama? Né? Então, esse olhar, que é o olhar proposital, para você ver quais são os propósitos da vida que te circundam o caminho. Não é? Então, quando aparece alguém assim, né, acendemos aí a alerta para ver o que temos que fazer. Alguma coisa nos cabe fazer. Então, eu me recordo de um caso, acho que até já compartilhei com vocês aqui, da vida de Divaldo Pereira Franco, nesses evangelhos, mas era outra tentativa de exemplificação. Mas que esse mesmo caso mostra muito bem isso. Quando o Divaldo, ele, depois de passar muitos anos, né, sendo obsidiado por um inimigo lá de outras vidas, muitos anos, 30, 40 anos, acontece, né, de deixarem na casa do caminho uma criança abandonada, uma criança afrodescendente que, segundo conta Divaldo, era muito feinha, coitada, bem desprovida de recursos estéticos. E estava lá a criança, abandonada, um bebê. Colocou lá e aí Divaldo recebe e já pensa, meu Deus, tem tantos para cuidar, tem tantos compromissos, mais um e agora o que a gente vai fazer? Mas ele que já estava habituado a perceber esses propósitos da vida, recolhe a criança, dá o seu carinho, o seu amparo e começa a ser útil. Quando ele faz isso, ele recebe a visita desse obsessor. Mas ele já chega diferente. Ele já chega com um movimento diferente e ele questiona assim, olha, você vai cuidar dessa criança? Você vai receber essa criança? Vai amá-la? E aí Divaldo responde que sim, porque era isso que ele aprendeu com Jesus, era isso que ele fazia, né? Era esse a espontaneidade do Evangelho que ele estava tentando viver. E aí, naquele movimento, o outro meio desconfiado, ele vai e compartilha dizendo assim, olha, essa criança que você recebe é a minha mãe, o espírito de minha mãe reencarnada. A demonstrar que a providência divina, organizando os fatores, coloca alguém que é muito importante para um inimigo seu, coloca numa situação de vulnerabilidade nas suas mãos, para você poder ofertar a dádiva do amor ou os espinhos da indiferença que vão ferir a si próprio, conforme as nossas escolhas. Então veja que bonito. E aí, esse foi o jeito que Deus encontrou de concluir aquela relação de inimigos, de adversários de longa data, de resolver aquilo pelas águas balsâmicas do amor. Divaldo percebeu. Ele disse, olha, eu vou cuidar da sua mãe. Vou cuidar dela. E assim inicia-se uma reconciliação de um conflito de centenas de anos. Porque alguma coisa acontece e ele percebeu o que deveria fazer e faz. Então aquela criança era importante para o espírito de Divaldo. Era Deus dizendo para ele, ou apresentando para ele, a solução daquele problema, que era a obsessão que ele passava. Olha, você vai resolver isso. Em definitivo, como? Ajudando esse espírito que eu coloco em suas dependências. Ele poderia aceitar ou não. Ele poderia acertar ou não. Percebe? Então, meus amigos, ele captando, não é? Conseguiu ser útil. Isso vai sempre envolver a todos nós. Porque a criação, ela é inteligente, como eu mencionei. E sendo inteligente, ela procura harmonizar todos os lugares, todos os pontos em que surgiram desarmonias. Então, toda vez quando a gente cria uma desarmonia,
As leis divinas já entram em ação para reparar aquela desarmonia. Só que elas não agem assim de forma fantasiosa, fantástica, resolvendo as coisas de forma... resolveu. Não é assim. As leis divinas são sábias e respeitam a si próprias. Então, quando alguém cria uma desarmonia, elas começam a trabalhar para que surja mais adiante uma oportunidade de harmonizar aquilo, mas pelas mãos da própria pessoa que causou a desarmonia. É assim que as leis divinas trabalham. Então, a todo instante isso está acontecendo. A todo instante. Então, quando o Espírito nos conclama aqui a vermos os filhos, as criancinhas abandonadas, necessitadas, como filhos do nosso coração, ele acende em nós essa chama do amor, que é a força redentora de nossos espíritos, né? E nos traz esse alerta. Olha, talvez isso seja a resolução de um problema bastante antigo. Né? Ou pode ser que não tenha problema nenhum, pode ser que apenas seja um ensejo do amor. Porque, meus amigos, problemas e dívidas da consciência, elas são em número limitado. Então você consegue contar. Tem mais ou menos 350 mil, né? Dependendo do espírito. Né? O espírito mais uns 350, 400 mil, 500 mil de dívida. Tudo bem, mas é 500 mil, não é infinito, percebe? Então, seja 100, seja 200, seja 1 milhão de problemas a resolver, eles são finitos. Você conta e acaba. Né? Então, quando resolvemos os problemas, quando quitamos todos esses movimentos do débito que nós provocamos, acabou a criação. Acabou. Agora não tem mais evolução. Acabou. Não. É aí que começa aquele impulso mais intenso de viver as leis pela beleza das próprias leis e não compelido por elas a retificar. Então, muitas vezes vai ser só amor. Amor em ação. Porque amor em si já é a maior dádiva para quem ama, para quem é amado também. Então, amar já é uma felicidade. Então, meus amigos, esse capítulo, essa mensagem nos chama a atenção para esses movimentos da vida que nos envolvem a todo instante, que merecem o nosso cuidado. Porque muitas vezes, uma pequena situação, assim, que você nem noticiou, falou, nossa, nem percebi. Talvez uma pequenina situação que acontece na nossa encarnação, se for compreendida, se for recebida e bem aproveitada, tem o potencial de resolver um problema imenso lá do passado. Ou não, dependendo da forma como a gente recebe. Então, por isso que nós temos que estar sempre de prontidão para observar, falar, o que Deus está querendo com isso? O que eu devo fazer com isso? Porque em cada momento da vida a gente é chamado a tomar uma decisão. E não há melhor referência de decisão do que o Evangelho de Jesus. Então, quando o Divaldo disse, olha, eu vou amá-la, a criança, porque é isso que eu aprendi com Jesus. Ele estava aplicando as referências do Cristo. Porque se ele tivesse outras referências diferentes, talvez ele não conseguisse receber aquela dádiva. Talvez ele pudesse pensar assim, não vou cuidar, não é meu filho, não sou obrigado. Né? Então, se ele estivesse aplicando outras ideias e outras noções, que não as de Jesus, talvez ele não conseguisse. E aí o problema ia continuar. Aliás, ia ficar até pior, porque se Deus coloca nas tuas mãos a mãe do teu inimigo e você chuta, joga fora, né? Deixa a pessoa em necessidade em pior condição, o problema é que era 1 virou 3. Né? Então, muitas vezes, a nossa desatenção complica em muito a nossa jornada evolutiva. Não é? Então, temos que ter essa noção. E, claro, sempre compreender, meus amigos, que a caridade, a beneficência e tudo isso que nós somos exortados por Jesus a viver, deve ser feito com as forças do coração. Não é assim um desencargo de obrigação. Eu estou fazendo porque eu sou obrigado. Não. É um impulso espontâneo. Deve vir
é envolvido pelo afeto. Não vamos comparecer nos deveres que a vida nos chama de cara barrada, né? Contrariar. Falar, eu estou aqui porque mandaram eu vir, mas se eu pudesse eu estava fazendo outra coisa. Porque se a gente for assim, não resolve. Né? Você não aproveita. Tem que repetir. Então, quando somos envolvidos pelo mecanismo da caridade, quando Deus coloca na nossa vida alguém em necessidade para a gente reparar, não vamos fazer assim por desencargo, para se livrar daquele fardo, não quer saber desse estrupício e vai para outro canto. Não, faça com espontaneidade do afeto. Abra o coração e confie em Deus. Não tenha medo de sofrer por amar, porque muita gente tem medo. Então ele fala, olha, vai oferecer um benefício? Dai delicadamente, delicadeza. Juntai ao benefício o mais precioso dos benefícios. Porque você está fazendo uma dádiva, mas outras pessoas fazem aquela mesma dádiva de forma diferente. Ele está dizendo, olha, junta um elemento diferente, um elemento adicional, que ele diz, de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. E aquele capricho que o amor faz aderir a qualquer situação. Alguém que ama pode fazer as mesmas coisas de alguém que só está cumprindo deveres, mas faz de uma forma bem diferente. Né? Faz envolvendo tudo aquilo numa energia leve, uma energia que encanta. Né? Então, vamos adoçar a nossa vida com isso. Não vamos ficar esperando o outro vir. Não precisa esperar pelo outro, porque ele não vai resolver esse problema. Porque pode chegar o outro cheio de amor e você lá congelado na impiedade. Então, você nem vai perceber o que está acontecendo. Então, a tarefa é conosco. Quando é que vamos nos render ao amor? É uma pergunta que eu me faço. Bastante vezes a gente faz. Enfim, vamos aguardar para ver o que vem, não é mesmo? Então, era isso, meus amigos. Espero que tenha sido útil a reflexão da noite para vocês. Na semana que vem a gente vai encerrar esse capítulo com um tema assim, muito importante, extremamente importante, porque é nele que às vezes a gente derrapa quando se fala da dádiva, da beneficência, do auxílio, que é sobre a ingratidão. A ingratidão será a reflexão do próximo domingo, a qual todos estão convidados então. Ok? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela reflexão da noite e pedindo a Ele que siga nos abençoando os esforços. Vamos lá. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos concedeu de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, de estarmos juntos dos amigos espirituais que estiveram em nossos lares, que nos envolveram com a Sua presença amorosa. Vamos agradecer a Jesus por termos recebido tantas noções da vida que nos ampliam os horizontes, que nos mostram as oportunidades imperdíveis que todos os dias Deus nos oferece para o melhoramento de nossas almas. Senhor, ajuda-nos a despertar o coração para as forças do amor. Ajuda-nos a encontrar a espontaneidade do afeto. Ajuda-nos a vencer a rotina escravizante que nos torna frios, mecanizando a nossa vida. Não, Senhor,
Não nos deixe perder mais essa oportunidade. Ajuda-nos a ver a vida, cada dia, como uma dádiva incalculável, a sorrirmos de gratidão por todas as pessoas que nos procuram o nosso auxílio, procuram a nossa companhia. Saibamos ser úteis com espontaneidade. Senhor, ajuda-nos, sobretudo, a aproveitarmos essas oportunidades que Deus coloca de reconciliarmos-nos com o passado, com os conflitos de outrora que nos visitam hoje. Ajuda-nos a amar as pessoas difíceis que Deus pôs ao nosso lado. Ajuda-nos a amparar aquelas que estão desamparadas, mesmo que o nosso coração deseje fugir da presença deles. Inspira-nos a dar o próximo passo. Caminha conosco, Senhor, todos os dias dessa encarnação, ajudando-nos a não repetir os erros do passado, continuando sempre adiante, aprendendo algo novo e ampliando a nossa capacidade de amar. Que a sua bondade socorra e sustente todos os corações em necessidade, fazendo um pedido especial em favor de todas as criancinhas, os filhinhos que na terra vieram sem pai e sem mãe. Que o teu amor os sustente, Senhor, colocando nos teus caminhos o afeto de um coração, que vai ser a luz e a esperança daquela vida. Confiantes em Ti, pedimos licença para encerrarmos a reflexão do momento de prece do nosso culto do Evangelho no Lar. Ampara os nossos dias ao longo da semana e esteja conosco sempre. Que assim seja. Ok. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós ficamos sempre muito agradecidos a Jesus por podermos nos reunir aqui aos domingos, não é? E fiquem todos em paz. Ao longo da semana teremos as nossas atividades no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Na terça-feira nós vamos ter uma palestra com um conterrâneo meu, um trabalhador espírita jovem, lá da minha cidade de Patos de Minas, que inclusive é o lugar onde eu estarei no dia que nós estamos assistindo esse Evangelho. E ele vai fazer a palestra chamada Guilherme Almeida. Ele vai falar para nós na terça-feira, na nossa palestra, que será transmitida pelo YouTube, no canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E na quinta-feira teremos o estudo do livro Vida e Luz presencialmente aqui na Casa Espírita e também com a live, né? Será transmitido, mas aqueles que quiserem vir sejam todos bem-vindos, né? Nós já estamos fazendo esse esforço de continuar, de retomar as nossas atividades presenciais, ok? Que a bondade de Jesus ampare a todos, fiquem em paz, tenham uma excelente noite e uma abençoada semana. Fiquem com Deus.